A sua vida se confunde com a música. Filho de pais russos, nasceu em São Paulo, mas desde criança se encantou com a performance da mãe, que era uma cantora de ópera. Cresceu e continuou na música. E nessa trajetória foi durante mais de 20 anos regente da Orquestra Sinfônica Brasileira, além de outras orquestras internacionais. Atualmente se divide entre São Paulo, Itália e Rio de Janeiro. A nossa entrevista de hoje é com o maestro Isaac Karabichevsky. Apesar da influência da sua mãe, que era cantora de ópera na Ucrânia, foi um professor que mudou sua vida. Como é que foi essa história? Na realidade, eu estava em São Paulo, eu nasci em São Paulo. E eu estava indeciso, numa época normal, quando todos os jovens procuram definir a sua carreira, eu estava em dúvida sobre o que fazer, até que eu estudava no Colégio Mackenzie, em São Paulo, e logo atrás do Colégio Mackenzie, o professor Hans-Joachim Kölreuter, que é um símbolo da nossa cultura, porque foi ele quem descobriu Tom Jobim, os talentos que permeiam a nossa música passaram pelas mãos dele. Ele me viu uma vez e disse, olha, você tem que trabalhar aqui. Mas eu ainda não estava decidido. Fui numa aula no Colégio Mackenzie, de geografia, eu me lembro perfeitamente, que eu comecei a fazer um exercício de harmonia e contraponto. Na aula de geografia, eu não estava prestando atenção, não entendi. De repente eu sinto uma mão assim no meu ombro, era o professor de geografia, chegou para mim, o Karabichevsky, seu lugar não é aqui. Eu acho que foi essa frase, a frase que definiu a minha ruptura com o ensino convencional e a minha decisão irreversível de fazer música. Mas antes disso, o senhor já tinha subido num banquinho, tentado reger, já tinha pego esse gosto pela regência? Já começou cedo. E criança ainda, eu começava a agitar os braços. É uma coisa normal em criança, porque a criança tem esse instinto de que a música está relacionada ao gesto. De uma maneira, ainda que incipiente, mas é uma demonstração inequívoca de que existe uma relação entre a gestualidade e o fenômeno do som. Então eu começava a fazer movimentos acompanhando a música, sem saber que isso era já o prenúncio de uma vocação. Você viveu um período que o cenário político no Brasil estava efervescente. Você chegou a ficar dividido entre a política e a música? Política nunca ingressou na minha vida como em outras pessoas, né? Foi uma coisa extemporânea, mas não foi uma verdadeira vocação. A minha vocação irreversível foi realmente em relação à música. Aí, no colégio, eu pedi licença ao professor. Naquela época existia o ensino de canto orfeônico, que foi estabelecido por Villa-Lobos, e era comum em todos os colégios aquele currículo do canto orfeônico. Todo mundo fazia canto orfeônico. Eu considero que aquele movimento instituído por Villa-Lobos tenha sido o celeiro da formação de vários profissionais que hoje estão por aí. Eles começaram naqueles corais. Isso foi na década de 50, princípios dos anos 60. Ainda existia viva essa tradição do canto coral. Aí eu pedi ao professor, muito jovem ainda, de subir num banco e reger o coro. Ele disse, reja. Eu subia e, ludicamente, eu trabalhava o coro com o movimento, sem saber o que estava fazendo, né? E inventava as vozes. Olha, vocês cantam. Eu me lembro que a música era Deus salve a América, uma coisa assim. E eu dizia, olha, baixos cantem, Deus salve a América. Tenores cantem, Deus salve a América. E aí inventava as vozes, né? Como se fosse uma polifonia, como se eu estivesse escrevendo. No dia seguinte, eu ia ensaiar os baixos, eu já tinha esquecido o que tinha. Eu não sabia escrever música, né? Eu tinha esquecido completamente. Esse foi o primeiro contato com um conjunto de vozes que, na realidade, já prenunciavam a minha vocação para dirigir uma orquestra. Daí para a Alemanha, onde você ganhou uma bolsa para estudar, como é que foi essa trajetória? Aí eu comecei a estudar com Kölreuter. Kölreuter veio de lá, tinha muita ligação com o governo alemão, que estava se recompondo após a Segunda Guerra Mundial.
E o plano deles era convidar talentos de todas as partes do mundo para estudar na Alemanha. Eu fui um dos contemplados e recebi uma bolsa do Deutsche Akademische Austauschdienst, que quer dizer Ministério Alemão para o Trabalho de Troca de Estudantes, né? Então eu fui para Freiburg, no sul da Alemanha, ingressei na universidade e me formei já em 1962 com distinção. Foi um dos cargos maiores que a Universidade de Música dava aos seus alunos. Eu me formei com distinção em todas as matérias. Foi realmente um período decisivo, porque lá na Alemanha eu pude consolidar toda a minha parte teórica que iria me servir como referência depois para todos os projetos futuros. E foi lá que o senhor aprendeu essa relação do regente com os músicos? E como é essa relação para você? Olha, essa pergunta não caberia nesse programa, porque só essa pergunta enseja toda uma exemplificação a nível psicológico, em primeiro lugar psicológico, carisma, talento, disciplina. Quer dizer, há uma série de referências, de pontos essenciais que norteiam a relação maestro-orquestra. É uma relação, por vezes, conflitante e, por vezes, ela resulta em desastre. Graças a Deus comigo isso nunca aconteceu, mas eu já vi casos. Lembra aquele filme do Fellini, Ensaio de Orquestra? A orquestra para Fellini é uma metáfora. Ele colocava a orquestra, um maestro que agitava os braços, os músicos que não obedeciam. Ele estava refletindo a sociedade italiana pós-guerra, totalmente desnorteada, com o maestro a título de presidente e ninguém obedecendo ao presidente. Enfim, Fellini conseguiu captar na orquestra a essência do trabalho que norteia a atividade do maestro e dos músicos. Quando você voltou da Alemanha, você veio para o Brasil, você foi logo reger a Orquestra Sinfônica Brasileira e ficou lá durante 26 anos. Como é esse trabalho continuado e qual a importância de ficar tanto tempo numa orquestra e a relação com os músicos? Eu comecei em primeiro lugar, isso foi em 65, como maestro assistente do maestro Eleazar de Carvalho, que sempre foi uma referência para todos nós aqui no Brasil. E fui assistente dele durante 2 anos. Depois ele saiu da orquestra e eu só assumi a orquestra em 69 como titular. E aí permaneci 26 anos à frente dela. Fizemos 2 turnês, uma à Europa, outra aos Estados Unidos. Enfim, com a Sinfônica Brasileira eu estabeleci um vínculo. E o meu nome ficou indelevelmente ligado à Sinfônica Brasileira. Fizemos o projeto Aquários. O projeto Aquários, para mim, foi uma das coisas mais fantásticas que foram desenvolvidas aqui nesse país e nessa cidade, especificamente, para aglutinar o público em torno de um fenômeno que eles desconheciam. Então, eu me lembro perfeitamente que o projeto Aquários foi a referência para toda uma geração, talvez não a sua, mas os seus pais certamente terão ouvido falar em Projeto Aquários, que fez com que toda uma população aderisse à música clássica. E num período que, na verdade, a música popular, né, com os grandes festivais, estava em voga, né? Exatamente. E a música clássica não tinha esse espaço e você conseguiu juntar, né, a música popular com a música clássica e ganhar esse espaço. Você sofreu muito preconceito na época? Não, eu até fui presidente do júri do Festival da Canção, que era aqui no Maracanãzinho, né? E foi lá que o Tom apresentou as canções dele, o Chico, enfim, foi uma época muito politicamente conturbada. Nós estávamos em pleno golpe, mas havia um fermento musical ou em reação ao golpe ou até como a reação natural de autoafirmação, né? Eu acho que foi um dos momentos
apesar de tudo, um dos momentos marcantes da cultura brasileira. Mas o senhor sentiu alguma dificuldade nessa junção da música popular com a música erudita? Alguma resistência, assim, por parte dos eruditos? Absolutamente, assim. Alguns, claro, né? Eu me lembro que eu fiz um concerto no Teatro Municipal em 1968, onde eu englobei uma suíte do Chico Buarque. Ele era solista. Eu me lembro dele muito jovem ainda, entrando no Teatro Municipal, e à frente da Sinfônica Brasileira eu fiz uma suíte do maestro Gaia, com temas do Chico e orquestra sinfônica. Foi um acontecimento, mas no mesmo programa tinha obras do maestro Mignone, Francisco Mignone. E eu me lembro que ele reagiu de uma maneira muito negativa à inclusão do Chico nesse concerto. Tanto é que ele foi de gravata preta ao concerto e uma faixa de luto. Eu acho que o Mignone, se vivo fosse, ele não teria reagido hoje assim. Porque talvez naquela época havia uma distinção, uma barreira muito predominante entre a música clássica e a música erudita. Mas hoje ele teria pensado que a música é uma só. Ela provém de uma fonte universal com várias vertentes, né? Uma delas é a música clássica, uma fonte é a mesma. Uma delas é a música popular, a outra é o rock, né? A outra é a música eletrônica. Mas todas elas provêm de uma mesma fonte. Você participou de várias orquestras na Europa, mas em Veneza você passou por um incêndio. Como é que foi esse episódio? O incêndio foi no La Fenice. 2 anos depois de eu ter chegado, um teatro do século XVIII, fins do século XVIII, quase contemporâneo à Revolução Francesa, ele foi construído, e era uma pérola, teatro todo em madeira, a madeira proveniente daquela região no século XVIII, quer dizer, madeira envelhecida. Quando eu cheguei lá, eu parecia estar dentro de uma caixa de violino Stradivarius. Tamanha era a perfeição acústica. Uma coisa impressionante. Aí nós fomos para Varsóvia, eu me lembro naquela época, nós fomos convidados do Teatro La Fenice para ir a Varsóvia. Todo mundo, orquestra, coro. Eu acho que o incêndio foi criminoso, porque eles aproveitaram, como eles estavam em obras lá, aproveitaram a ausência dos corpos estáveis e que nós vimos o incêndio pela televisão em Varsóvia. Eu me lembro dessa cena, foi contundente. Os músicos olhando a televisão e chorando, porque era a casa na qual eles tinham vivido e que era uma referência para todo mundo. O Teatro La Fenice estava pegando fogo, ou seja, um Stradivarius estava se decompondo, né? Depois eles reconstruíram. O prefeito de lá, o Mário Cacciari, dizia como era dov'era, devia ser construído onde era e como era. Mas eu fui ver depois, não é a mesma coisa. É uma acústica em plástico, eu acho que é madeira, mas não é a mesma madeira original do século XVIII, né? A madeira, você sabe, é um elemento fundamental na difusão do som. Quando a madeira é meio opaca, o som também ele não percorre o nível dos seus harmônicos, ele se estanca. E o que me deu essa impressão que o som era estancado. Ele não tinha fluidez que tinha com a madeira original antiga, né? Uma pena. Mas na Itália é assim. Na Itália, eles dizem que é um museu ao ar livre. Tudo é passível de sinistro. Seja por fogo, em Veneza, no caso de inundações, né? Mas principalmente fogo, porque a Itália perdeu vários teatros, o Teatro de Bari, o Teatro de Palermo, vários teatros que foram atingidos pelo fogo. Desde 2004, você está à frente da orquestra da Petrobras, que tem um modelo diferente de gestão. Gostaria que você falasse um pouco desse modelo e qual a importância de uma cidade ter uma orquestra. A importância de ter uma orquestra numa cidade como o Rio de Janeiro, ter mais uma orquestra, é absolutamente fundamental quando se compara com outras cidades em todo o mundo. Eu me lembro que Tóquio, a última vez que eu fiz um concerto lá foi a 9ª Sinfonia de Beethoven, no mês de dezembro, onde essa obra era repetida pelas 11 orquestras de Tóquio. 11. Então, essa é uma amostra da vitalidade que tem a cidade e do interesse de um público muito heterogêneo
em, em assistir às orquestras, se interessar pelo que elas estavam realizando. Aqui no Rio de Janeiro nós temos Nacional, Teatro Municipal, Sinfônica Brasileira, uma orquestra especificamente de ópera, que é o Teatro Municipal, a antiga Orquestra Sinfônica Nacional, que é a orquestra de Niterói, a RFRJ, tem a Orquestra Sinfônica Brasileira e pronto. Quer dizer, elas atendem públicos muito específicos. O fato de nós termos começado aqui com a Orquestra Petrobras Sinfônica, nem tinha esse nome, era a Orquestra Pro Música. Depois a Petrobras resolveu encampar a orquestra e transformá-la como um cartão de visitas da empresa. Isso foi um salto primordial para que a orquestra ampliasse o número dos seus integrantes e criasse uma condição de sobrevivência, né? Porque não tinha até então. A orquestra, ainda como pró-música, era uma terceira via. Com esse apoio da estatal, ela se consolidou como um grupo artístico. Quando eu entrei em 2004, o repertório ainda era um pouco incipiente. Aí nós estipulamos como condição básica da minha entrada que a orquestra crescesse a nível de repertório. Hoje ela é uma orquestra absolutamente fundamental, com o seu público específico que lota o Teatro Municipal. Quanto ao seu modelo de gestão, ele é único aqui no nosso país. Ele é comparável ao que tem a Filarmônica de Viena e a Filarmônia em Londres. Outras orquestras que adotam esse mesmo modelo, onde os músicos escolhem os seus maestros e os músicos estabelecem parâmetros de administração. Ou seja, eles podem até convidar outras pessoas a participarem dessa engrenagem administrativa. Mas a opção da condução da orquestra é dos próprios músicos. Eu acho isso... Eu não estava acostumado a esse modelo, que é a primeira vez com o qual eu trabalho, mas eu devo dizer que é fascinante trabalhar nesse processo dialético de você discutir cada problema a nível de quase Assembleia Geral. Eu acho isso formidável. Isso nesses últimos anos, foram 10 anos, me deu uma vivência maior das necessidades, das angústias da classe musical, e foi para mim um processo de aprimoramento. Você teve sempre essa experiência com músicos profissionais, aí você foi trabalhar lá em Heliópolis, que é uma das maiores comunidades de São Paulo. Como é que foi essa experiência? O que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Olha, foi a cereja no bolo, né? Foi a cereja no bolo. Eu não esperava chegar a essa fase da minha vida, já com a idade de me aposentar, estar trabalhando com um grupo de jovens carentes e trabalhando como? Se você ouvir essa orquestra, você chora. Porque você não consegue explicar racionalmente como é que aqueles meninos e meninas provenientes daquela comunidade podem tocar com tanta sensibilidade e tanto amor à música. Só Deus explica, não há outra explicação possível. Deus botou as suas mãos lá em cima e disse: sede abençoados, né? Porque não há outra explicação. Eu tenho feito concertos com eles. Há pouco tempo eu fiz um concerto Strauss, comemorando os 150 anos de aniversário do nascimento de Richard Strauss. Escolhi nada mais, nada menos do que Vida de Herói, que é uma das obras mais difíceis para qualquer orquestra profissional. Olha, eles estudaram de tal maneira que eu não acreditava naquilo que eu estava ouvindo. É assim com Heliópolis. São jovens cuja idade média é 18 anos, máximo 19 anos. Você não acredita como eles tocam. É um exemplo de que há esperança na nossa juventude. Naquele caso específico, nós não estamos apenas atribuindo a eles a possibilidade de se vincular a uma profissão, mas nós estamos restituindo a eles a própria consciência da identidade.
É um trabalho mais a nível social, tão importante quanto o nível musical. Eu daria mais importância ao nível social ainda, porque eles escapam de ser traficantes, ladrões e assassinos, para se imiscuírem num universo que é repleto de luz e felicidade. De Heliópolis para a Itália, como é que você leva essa experiência desses alunos de Heliópolis, uma comunidade carente em São Paulo, para o Masterclass que você oferece na Itália, que tem alunos do mundo todo? Esse é o 15º ano que eu vou à Itália e realizo esse curso para jovens de todas as partes do mundo, japoneses, coreanos, chineses, principalmente asiáticos, vem improvisar. Mas eu tenho muitos alunos brasileiros também. E explico principalmente aos brasileiros que o trabalho de regeneração da música aqui no Brasil começa pelas favelas. Foi uma experiência contundente que nós tivemos com Heliópolis. Os maiores talentos estão escondidos. É como a prospecção do petróleo. Só que você não precisa ir a 1000 metros, não. Eles estão lá na superfície à espera de um projeto. Quando você apresenta esse projeto, há jovens talentos por aí. Na Rocinha, eu tenho certeza que existem mais de 1000 jovens talentosos. Basta que alguém se proponha ir até lá e apresentar um projeto. Como o regente cria essa magia da música? Eu estabeleço critérios dentro dessa magia, né? Se a gente pode considerar um fenômeno mágico, mas é mais um fenômeno inscrito no setor da sensibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou cantar para você o hino nacional brasileiro, que você pode fazer assim. Ou você pode fazer. Entende? A música é isso, né? Você cria, você fraseia, você interpreta, você a conduz através de gestos e você transforma a música de acordo com o gesto e com a tua emoção e sensibilidade. Isso é magia. Não há como explicar, é totalmente imponderável. É possível enganar o público com gestos vazios? Gesto é emoção. Um gesto destituído de emoção é um gesto vazio. Ele está lá apenas organizando o ritmo, mas não está dizendo nada. Existem vários, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Aqueles que aprendem apenas o gestual básico e se esquecem de que agregar acoplado ao gesto existe todo um fenômeno musical que depende do maestro transmitir à orquestra. Ele pode ser um gesto mecânico e um gesto musical, né? Agora, como não se tornar mecânico durante anos, por exemplo, regendo a mesma música? Descobrir a cada apresentação da música uma novidade, um novo olhar. Eu sempre penso em grandes maestros do passado, e eu tenho alguns tapes aqui que mostram isso claramente. Por exemplo, Karajan. Karajan, eu acho que nunca repetiu um gesto, mesmo porque o gesto dele era muito interiorizado, era mínimo, mas ele trabalhava sempre dentro de uma visão diferente. E cada obra dele, se eu vejo indícios em tapes também, dos ensaios dele, reflete um momento. Há 15 anos atrás, Karajan dirigia de um jeito, 5 anos depois era completamente diverso. Eu acho essa é o grande mistério que tem a música, que ela nos acompanha no decorrer da vida. Hoje temos muitos regentes, mas poucos criadores, né, compositores. Por que você acha que tem poucos compositores e a gente vive uma era mais da reprodução do que da criação? Não, eu acho que, como em todas as fases da música, há momentos, assim como um eletroencefalograma, ou como um eletrocardiograma, não é? Há momentos ascendentes, descendentes, ascendentes, descendentes. Nós estamos vivendo talvez um momento que prenuncia uma ascensão, mas isso é histórico, né? Muito raro
vai ser alcançar a mesma configuração, aquela constelação mágica que teve Viena no século XIX, princípios do século XIX, quando ela conseguiu reunir numa mesma cidade Beethoven, Mozart tinha morrido um pouco antes, Haydn ainda sobreviveu um pouco, mas depois Schubert, depois Brahms, Schumann, enfim, uma constelação maravilhosa dos maiores gênios de todos os tempos, reunidos num espaço num diâmetro de 20 quilômetros. Como explicar isso? Outra vez, só Deus explica, só Deus explica. Não há outra explicação possível. Por que os regentes não compõem? Poucos compõem, né? Muito poucos. Eu acho porque a atividade do regente, quando exercida plenamente, não te dá tempo de você se dedicar a uma outra atividade igualmente empenhativa, como essa da criação. Uma das raras exceções talvez tenha sido Gustav Mahler, que foi um excepcional regente e foi um dos maiores compositores de todos os tempos, né? Sem falar em Richard Strauss, grande regente, principalmente de ópera, e um compositor extraordinário. Há exemplos. Bom, já que o regente compõe muito pouco, ele precisa respeitar o compositor. Como é esse respeito e qual momento que ele pode trair o compositor e dar espaço para o trabalho dele? A traição, se pode falar em traição, é não corresponder à verdade. Quando o compositor escreve, alguns escrevem como Mahler, com todos como ele era maestro, então, afeito às experiências de regentes que alteravam o conteúdo da sua obra, o que ele fazia? Ele escrevia em cada partitura o que exatamente ele queria. Aqui eu quero, não, por favor, não reger isso em 4, reger a 2. Ou seja, aqui não fazer um ralentando, não fazer um afretando, enfim, ele escrevia tudo. Ele dava muito pouca margem de adulteração da sua obra. Mas outros compositores não escreviam. Beethoven jamais teria escrito nas suas partituras, teria feito nas suas partituras as mesmas ponderações e referências que Mahler fez, né? Beethoven não era regente. Ele induzia o intérprete a entender a sua obra daquela maneira. E é esse o espaço que dá ensejo a vários maestros de criarem a sua linguagem pessoal em cima daquilo que está pré-estabelecido. Villa-Lobos, por exemplo. Villa-Lobos escrevia muita coisa, mas também, igualmente, ele dava muita liberdade ao intérprete. Mas é um outro estilo. Villa-Lobos é um compositor romântico que morreu no século passado, mas, de qualquer maneira, era um compositor inscrito dentro de uma forma musical que propiciava a liberdade. Mas Beethoven não. Beethoven era um compositor clássico absolutamente simétrico. E os intérpretes não podem traí-lo, impondo, por exemplo, regendo Beethoven como se estivessem regendo Tchaikovsky. E muitos o fazem por desconhecimento histórico da vinculação de um compositor com o seu tempo e com as regras do seu tempo. Eu posso me permitir improvisar um determinado movimento numa sinfonia de Villa-Lobos que eu estou gravando com a OSESP agora, porque aquele movimento era baseado num choro. E eu sei que o choro é totalmente livre. Tem a parte do improviso, né? É um fator fundamental, o improviso é fundamental. Você não pode fazer um choro de uma sinfonia de Villa-Lobos como se estivesse regendo um movimento de uma sinfonia de Beethoven. São incompatíveis. Bom, do erudito para o samba, como é ser homenageado por uma escola de samba? Essa é outra cereja do bolo. Eu acho fantástico, né? Porque para mim, olha, eu preciso revelar para você uma grande verdade. Eu nunca tinha entrado numa quadra de escola de samba e visto aquilo que eu via recentemente em Vila Isabel.
uma atividade motórica aparentemente desordenada, mas com um profundo senso de organização e disciplina. Eu fiquei estupefato, né? E disse, meu Deus, isso é Brasil, isso é uma coisa autêntica, isso é nosso. E Vila Isabel tem grandes talentos. Eu não falo só em Martim da Vila, não, que é um gênio. Aquele rapaz aquele senhor é um gênio. Mas eu estou falando de tudo aquilo que cerca a escola, né? A bateria sensacional. Nós estamos já planejando incluir no desfile o Bolero de Ravel, porque eles estão prestando homenagem a mim, mas a mim significa todos os temas relacionados à figura do maestro, né? E aí vem Beethoven, vem a Quinta Sinfonia, vem o Papapá, vem tudo, né? E eu acho isso sensacional, essa reunião desses dois estilos. Recentemente eu estive vendo as fantasias, também geniais, e fiquei convencido de que aquilo é um celeiro das maiores criações populares de todos os tempos, né? Tudo aquilo que nós temos de bom e de belo passa pela escola de samba. Escola de samba de Vila Isabel, homenageando Isaac Karapchevsky, que eu considero uma grande honra, e fico emocionado de estar presente. Você fala dessa emoção que tem na escola de samba, dessa emoção que tem nos meninos lá de Heliópolis. Como você vê essa emoção e essa música brasileira no cenário internacional? É o que passa para todo mundo, né? Quando eles veem o carnaval, se extasiam com a improvisação que tem os nossos músicos. Quando eles vêm ao Brasil e presenciam um espetáculo como o de Heliópolis, fica todo mundo extasiado porque eles não têm isso lá. Eles têm outras coisas, né, que são sensacionais, igualmente sensacionais. Nós herdamos, nós somos como esponjas. Nós assimilamos todas as tendências e damos a elas um caráter próprio. Eu acho que essa é a grande beleza brasileira. Muito obrigada, foi um prazer te entrevistar e saber um pouco mais da sua vida. O prazer foi meu. Espero estar com vocês sempre, né?